Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 39, ouvindo a senhora Laura. Lembrando que o André Luiz ele estava ali envolvido no caso de Tobias, né? E esse caso de Tobias, que ali ele convivia na espiritualidade com a esposa e com a antiga companheira também, tocou profundamente o André Luiz, né? Porque ele ficou imaginando como seria o casamento ali da esposa dele que tinha ficado na terra, enfim. Ele não sabia aqui nesse ponto o quanto aquela lição seria extremamente importante para ele no futuro, né? Já que a gente vai perceber que ele vai passar por uma situação bastante difícil, talvez a mais difícil ali no nosso lar que ele vai passar, quando ele resolver retornar ali à casa dele, quando ele tiver a autorização, porque até esse momento ele não tem. Os espíritos estão aconselhando que ele não está pronto ainda para voltar para visitar ali o antigo lar, né? E retomando rapidamente, aqui fala, né, dessa fraternidade real desses três espíritos, né, do Tobias, da Hilda, da Luciana, né? Então a tônica desse capítulo é essa palavra fraternidade, né? Ou seja, sermos fraternos, o foco não só em nós, não só olhar para o próprio umbigo, mas olhar para o outro, o que não significa se anular, né? Porque a gente tem muito forte ainda essa imagem de que quando eu olho para o outro eu preciso me anular. Não. Você pode manter ali os teus princípios, a sua dignidade, as suas opiniões, sem que isso significa ter que fazer uma escolha entre você e o outro, né? Então essa fraternidade ajuda a olhar ali para o outro entendendo quem ele é, né? Que espírito que habita ali aquele corpo, quem é aquela pessoa, qual é a história dela, né? Por que ela tem determinados comportamentos que às vezes nos incomodam, mas quando a gente vai entender um pouquinho da história dessa pessoa, a gente vai procurar ter um pouco mais de empatia, né? Não simplesmente julgar apressadamente, concluir apressadamente, como tantas vezes fazemos, mas entender ali que atrás de cada pessoa existe um mundo, né? Um mundo de histórias, de vivências, de buscas, de angústias, às vezes, muitas vezes de traumas, né? Assim como cada um de nós carrega também. Então essa solidariedade ajuda ali para encarar o outro não como inimigo, não como adversário, mas como uma pessoa que está buscando ali também a sua paz, assim como buscamos, né? Então eles vão falar muito dessa fraternidade real aqui, que esses três espíritos, né? O Tobias, a Luciana, a Hilda, eles conquistaram com luta, né? A gente relembra mais uma vez que a Hilda vai dessa situação de ódio, de raiva, de perseguição pelo marido ter se casado com outra. E aí, felizmente, com a visita da avó, ela consegue ali repensar e encarar depois a Luciana como uma irmã, uma companheira que cuidava ali dos filhos da própria Hilda, né? Mas isso foi um processo, porque a natureza não dá saltos, né? Não existem milagres, mas ela tem ali o ódio da Luciana, uma raiva, muito mais por falta de maturidade. Isso a gente está falando sempre, né? Lembrando ali no livro Boa Nova, quando Jesus diz a Pedro, Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que cruel. Ou seja, na grande maioria das vezes a gente erra mais por fragilidade, por falta de maturidade, do que propriamente pelo desejo ali explícito de fazer mal a uma pessoa, de destruir alguém. Há pessoas que carregam isso, sim, mas a maioria das vezes a gente age por fragilidade, né? E então é muito importante pensarmos nisso, né? Refletirmos, não nos deixarmos levarmos ali nos acessos de raiva, de mágoa, de cólera, que tanto mal fazem ali a nós mesmos, né? E aí o André Luiz havia perguntado, né, se todas as pessoas que na Terra se casam continuam do outro lado casadas, juntas, né? E é dito que não,
né? E que muitos ali acabam desencarnando, se odiando, né? E vão ali habitar regiões bastante difíceis, né? Como ele fala aqui, infernais, né? Não no sentido de inferno, porque esse inferno que nós aprendemos não existe um local ali em que indefinidamente as pessoas ficam sofrendo, queimando, né? Um inferno mais mental mesmo, né? Um inferno que nós criamos para nós mesmos. Não uma região propriamente específica, estabelecida, né? Mas sim o estado emocional que nós vamos criando de acordo com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, né? E aí ele fala desses espíritos, então, continuando, né, que vão para essas regiões difíceis, né, quando tem esses sentimentos de ódio muito forte. Aqui diz: concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles que se afastam deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Então, reforçando uma vez mais, né, que quando há esses sentimentos de ódio, de mágoa, quantas vezes renascemos no mesmo grupo familiar, né? Como foi dito na semana passada, como um filho, porque esse período de 9 meses de gestação, essa mãe e esse pai vão ali desejando essa criança. É interessante que a gente já acompanhou casos em que às vezes a mulher está grávida, é uma gravidez que não é tão desejada, que não foi planejada, mas ali no exame o médico diz que pode ser que aquele bebê nasça com alguma dificuldade, com alguma anomalia. E aí essa mãe, quando percebe que esse bebê pode ter algum problema, ela começa a se preocupar muito mais intensamente com a saúde desse filho. Ela começa a se ligar mais a ele, a desejar bem a saúde a ele. E de repente esse bebê nasce completamente saudável. Então percebe-se que aquela suspeita de um problema foi muito mais para aproximar esses futuros pais daquele bebê, não é? Para que esse bebê fosse mais desejado, fosse mais acolhido. Então esses reencontros, eles são absolutamente naturais, né? Que dentro de um grupo familiar temos ali afinidades e temos ali as dificuldades, né? Que são esses reencontros, né? E ele vai falar que esse esquecimento do que aconteceu no passado é uma bênção, né? Então vamos lá. Daí se infere, se conclui que a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários, né? Que Jesus disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está próximo, enquanto ele está a caminho, quando ele está do teu lado. Porque se alimentamos esse ódio, nós podemos renascer ali juntos para continuar, porque há aquela frase de Jesus que diz que é da lei que nos amemos. De Jesus do Evangelho, não me lembro exatamente, mas o importante é a frase. É da lei que nos amemos, não é? Então Deus permite essa caminhada juntos para que esses sentimentos difíceis, ao longo da convivência, eles possam ir se diluindo. Esse ódio possa se transformar depois em respeito, em tolerância, em respeito, e um dia em afeição até amor, não é? Então a gente lembra de casos em que há pais e filhos que não se dão bem, que não se falam. De repente esse pai fica doente, quem é que vai cuidar desse pai? Aquele filho que tinha tanta dificuldade, né? E quantos casos, felizmente, eles descobrem que apesar da dificuldade, né, por uma briga, por uma mágoa, eles naquela convivência do filho cuidando do pai, eles descobrem que eles se gostam, até que eles se amam. Mas que esse amor foi sufocado por uma decepção, né, por uma divergência, talvez lá no passado. E talvez essas duas pessoas queriam se falar, mas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a gente sempre espera que o outro peça perdão, que o outro se arrependa, né? Então, esses reencontros que a vida proporciona, que a gente não sabe o porquê, gosta tanto de alguém, a gente às vezes não sabe porque tem tanta dificuldade com alguém, mas são esses reencontros que Deus, na sua sabedoria, proporciona
para o nosso próprio crescimento. Porque é muito fácil nós sermos simpáticos, sermos amáveis com aqueles que gostam da gente, né? É muito fácil. Mas quando alguém ali nos desafia, quando alguém nos provoca assim, sentimentos difíceis, isso mostra o que nós trazemos dentro de nós. Temos falado muito sobre isso, né? Que quando eu odeio alguém, isso mostra muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. E a gente sempre tem lembrado da frase de Bezerra de Menezes quando ele diz: é natural que ao longo da vida a gente tenha inimigos, mas não seja inimigo de ninguém. Ou seja, não retribua essa inimizade, não retribua o ataque, não deseje o mal ali aos outros, né? Tanto que o Evangelho tem aquelas frases que são tão importantes quando fala: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fizessem, orar pelos que nos perseguem, que nos caluniam. Então, frases aí que devem nortear a nossa vida, que devem nortear a nossa caminhada. Ele continua dizendo aqui, o Alvitre, né, que o esquecimento, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Então, o esquecimento do passado interessa a nós. Se lembrássemos ali das nossas qualidades, das conquistas, isso poderia insuflar ali o nosso orgulho, a nossa vaidade. Da mesma maneira, se soubéssemos os nossos erros do passado em detalhes, talvez não teríamos a condição mental e emocional, né, para rever ali com detalhe o mal que já provocamos. Então tem coisas que nos chocam muito hoje, mas a gente não sabe se no passado nós fizemos aquilo com frieza, com requintes de crueldade, né? Tanto que é um livro que fala de um casal que eles vão rever ali um pouco do passado, e é dito que eles podem, isso um casal equilibrado, em um espírito já mais maduro, eles poderiam ter acesso a no máximo 300 anos, porque se eles tivessem acesso às memórias ali de muitos séculos, eles não teriam estrutura emocional para entrar em contato com o passado muitas vezes difícil, né? Então o esquecimento é uma bênção, ele interessa a nós mesmos. Devemos observar esse esquecimento em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, termina a experiência terrena, ainda que precise voltar aos ciclos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência. Regressando à matéria grosseira, né, voltando aqui para a terra, suportando menos bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades, né, dificuldades, desfazer então animosidades, antipatias aqui na Terra, refazendo-se após a desencarnação. Então veja, quanto menos a gente puder carregar ali de raiva, de mágoa, né, voltando aqui para a Terra mais leves, isso vai ser bom para o nosso espírito, né? Trazendo menos preocupações, e um dia nós vamos ter existências ali muito mais felizes, muito mais leves, né? Sem ódio, sem mágoa, né? O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras, né, de outras existências dentro de si mesmo. Então ele deixa claro que é fácil a gente falar que perdoa com palavras, né? Eu perdoo. Mas há situações tão profundas, tão delicadas, que vai exigir muito de nós, né? Nós, como fala aqui, vamos ter que remover e mover fardos de outras existências, né? Porque há mágoas que elas estão acumuladas de outras vidas, né? Então vai ter que ter esse esforço muito grande, né? De perdoar, como o nome diz, doar, né? Não nos apegarmos ali àquilo que aconteceu. Isso não é um exercício fácil, por isso que nós temos que pedir muito a Deus que nos dê lucidez, para que gradativamente esse muro de mágoa ele vá diluindo. Cada dia a gente tira um tijolinho que seja desse muro que nos separa de outras pessoas, né?
para que essa mágoa ela vá se diluindo e a gente então fique com a alma mais leve, mais tranquila, mais serena. Isso a gente vai poder caminhar muito mais seguro, muito mais feliz, né? A essa altura, a senhora Laura silenciou como quem precisava meditar na amplitude dos conselhos expedidos, aproveitando o ensejo, aduzindo. Tudo isso é a dona Laura que está falando para ele, né? E ele fala, André Luiz, a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. Dona Laura não se surpreendeu com a afirmativa e disse, aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Então veja, para espíritos em experiência animal, ou seja, ainda longe da espiritualidade, ainda longe do interesse por esses conceitos aqui filosóficos, humanos, espirituais, então para muitos essa conversação deles não interessa, não chama atenção, não atrai, né? Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo que pode afetar profundamente a vida da alma. Então veja o quanto o casamento é importante, né? Esse reencontro de almas que têm grandes afinidades, muitas vezes que não, que tem ali a necessidade da reconciliação. E ela fala do sexo, né? Que é uma energia extremamente poderosa, tanto que gera uma vida, né? Então essa energia que não se resume unicamente ali na troca sexual, como a gente pensa aqui na Terra, mas é uma energia muito mais ampla da criação, da arte, né? Então é uma energia que, quando bem canalizada, né, ela constrói, ela é uma energia divina. E também, quando não há respeito pelo outro nem por nós mesmos, é uma energia tão intensa que ela pode desequilibrar. Ou seja, é uma energia extremamente potente que depende do rumo que a gente dê a ela, né? Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorreu-me à mente as palavras do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Então veja, aquelas palavras da mãe de Lísias, da dona Laura, tocaram muito ele, e ele lembra dessas palavras, né, do Evangelho, não cobiçarás a mulher do próximo. Talvez porque naquele momento ele fizesse uma reflexão de situações difíceis que aqui na Terra ele alimentou, né, da cobiça, né, Num instante, André Luiz continuou dizendo, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. Dona Laura, porém, percebeu minha perturbação e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Vejam que interessante. Entendimento fraterno deve vir antes de qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Então, às vezes nós queremos salvar o mundo, queremos salvar as pessoas, mas antes de tudo isso, nós temos que alimentar e desenvolver o quê? A fraternidade. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Olha que interessante. Um grande instrutor do Ministério da Elevação, que é um dos ministérios mais sublimes de nosso lar, disse que, se ele pudesse, ele viria aqui na Terra falar para os religiosos: toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade, né? O olhar para o outro, o acolhimento, o cuidado com o outro, né? Nessa altura, a dona da casa me convidou a visitar Heloísa, ainda recolhida no interior doméstico. Lembram que Heloísa é a neta ali da dona Laura, que estava recém-chegada ali no nosso lar, né?
dando a entender que não desejava explanar outros detalhes sobre assuntos. E depois de verificar as melhores crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me sim a imponente questão da fraternidade humana. Então vejam, fraternidade é a tônica desse capítulo tão interessante. Mas nós encerramos por aqui e na semana que vem iniciamos o capítulo 40, que se chama Quem Semeia Colherá. Que Deus nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre.